Muito bom, ao vivo aqui na sua TV Ativa Beira Rio. Agora o momento Free Access, comigo no estúdio a Priscila Barros, que é diretora executiva da Free Access. É uma satisfação, Pri, para mim dividir essa bancada hoje com você. Nossa, eu é que agradeço, Jaque, de você estar aqui comigo. Pode me encher de perguntas. Tenho muitas dúvidas e se você também quiser esclarecer, pode ligar pra gente que a Priscila esclarece tudo pra você. 2534-3630. Pri, vamos lá. Piracicabano é privilegiado porque tem facilidade para dominar a oratória, a fala em inglês. Isso é verdade ou não? Se você está falando do R do piracicabano, sim, né? Porque eu já tive uma aluna carioca e ela não falava your, ela falava your. Então ela falava, what's your name? Fica bonito, mas está errado, né? Não, existe uma diferença entre você ter um sotaque e você pronunciar errado as palavras, né? Então, por exemplo, se eu falar porta ou porta, são três sotaques diferentes, mas os três existem, entendeu? Agora, se eu mudar para porta ou alguma coisa assim, ou se, por exemplo, né, como eu já vi estrangeiro falando português, falou, eu vou dar um presente espacial para minha esposa. Isso não é sotaque, isso é você falar errado. Um presente espacial, né? Tomara que venha de Marte, de Vênus, de Júpiter, né? Vai levar a esposa para a Lua, o que é que está pretendendo fazer? Então existe uma diferença entre você ter sotaque e você pronunciar errado as palavras, né? Então isso é importante o brasileiro entender. E Pri, você acha que no mercado de trabalho hoje, se você vai para uma entrevista onde o inglês é quesito, isso é comum? Multinacional, se você não falar inglês fluentemente, você não vai entrar, não vai ganhar essa vaga, né? Esse sotaque, esse jeitinho brasileiro facilita o ingresso ou não? Se você não pronunciar corretamente, você pode ser interrompido. Olha, o sotaque ele atrapalha quando ele é muito carregado, entendeu? Existem regiões do mundo, tipo Japão, a Índia, que a língua nativa carrega muito o sotaque em inglês. Então, geralmente, atrapalha você falar. Agora, o brasileiro, no geral, tem um sotaque suave, que não é assim tão difícil. Só que existem certas características do português que atrapalham sim. Como, por exemplo, no português, a maioria das palavras terminam com uma vogal, né? Agora, em inglês, muitas palavras terminam com uma consoante. Sim. E tem palavras que a gente até usa em português, mas se você falar hot dog, você está acrescentando um i que não existe no original. Aí muitos brasileiros falam, mas o estrangeiro não faz esforço para entender o que a gente está falando. Mas você está mudando a palavra, porque você tem que parar hot dog. Você tem que parar no T e parar no G. E para o cérebro brasileiro... assimilar isso é complicado, né? Então não é hot dog, é hot dog. Ou laptop. Laptop. Tem que parar no P. E isso é complicado para o brasileiro fazer. Eu tive um professor de inglês e, na verdade, a Free Access é muito mais do que uma escola, ela é uma consultoria de inglês, né? No meu caso, ele falava assim, Jaque, não é love, é love. Love. É isso mesmo? Aí tem outra característica do inglês que complica um pouquinho para os brasileiros. Por quê? Porque em português você tem 7 sons de vogais. A, E, I, O, U. Isso. Em inglês são 12 sons de vogais. E o que acontece com o nosso cérebro? Se é um som que não existe em português, geralmente muda ele um pouquinho para encaixar no O ou no O. Só que o love, ele não é nem o O nem o O. Então você tem que treinar o seu cérebro para abrir aí uma outra file, né? Outro arquivo para você incluir sons que não existem. E mesmo com essa diferença, tendo número de vogal no português e o dobro aí no inglês,
A gente disse que o inglês é muito mais fácil você falar inglês do que o português. Como isso? Eu acredito que quando as pessoas falam que o inglês é mais fácil, eles estão falando mais a respeito da gramática, porque a gramática do inglês realmente é mais fácil. Você só tem que pôr um S na terceira pessoa ali, todas as outras pessoas, você conjuga o verbo, é I sing, you sing, todo mundo canta e fica tudo igual. No passado só põe o did para todo mundo. No português não, você tem que ter uma terminação. Eu canto, você canta, nós cantamos, eles cantam. Você tem uma terminação diferente para cada pessoa, né? E se vai para o passado e para o futuro, é muita coisa para decorar. Então, no sentido de falar em termos de gramática, eu concordo. O inglês é muito mais fácil do que o português. Agora, quando se fala em sons, e principalmente considerando a sua língua mãe, né, que, por exemplo, uma característica do inglês é que existem vogais curtas e vogais longas. Isso a gente não existe em português. Então, se você falar mesa ou mesa, você está falando da mesma coisa. Sim. Você pode até achar que eu sou louca de ficar... de falar mesa. Mas em inglês, se você falar hit ou se você falar heat, você está mudando a palavra. Porque existem sons curtos e existem sons longos. Então, isso é uma característica que não existe em português. Então, o brasileiro acha que se falar hit para tudo, está tudo certo. Mas hit significa bater e heat significa calor, que por sinal em Piracicaba, nossa, o heat tá com tudo, pegando. Tá com tudo. Agora assim, quem está nos assistindo e acha que falar inglês, não vou conseguir nunca, porque eu já fiz tanto tempo de inglês e não tenho ainda a fluência. Dá para adquirir fluência no inglês sem o intercâmbio? Sim, na minha opinião até é mais vantagem você saber o básico antes de viajar, porque o nosso cérebro é uma esponja que tem um limite de capacidade. Se você joga muita água numa esponja, ela começa a vazar e não retém mais. Então, quando você não sabe nada e vai para o exterior sem saber nada, você começa a esponja que chega um momento que encharca e depois a água começa a escorrer. Então, você tem que criar uma base maior, é isso que eu indico para as pessoas que estudam lá com a gente. Cria um estudo básico aqui primeiro, porque daí quando você for para o exterior, tudo que você escutar na rua vai acrescentar. Eu fui para a Alemanha e pergunta se meu alemão é melhor hoje. Não é, porque eu fui sem base nenhuma, né? E realmente, se você fala inglês, na maioria dos países, em 10 minutos você acha alguém que fala inglês. Não estou falando que não é importante você aprender outros idiomas. Ainda mais se você trabalha numa empresa austríaca, alemã, coreana. É muito importante você aprender outros idiomas. Espanhol é o segundo idioma mais procurado lá na Free Access. E assim, você acha que uma pessoa comum, claro que varia muito, mas em média, para que ela possa viajar, para que ela tenha o básico, isso leva quanto tempo? Hoje varia muito, né? Porque as habilidades receptivas, que é ouvir e ler, as pessoas já chegam com uma certa base, né? Então, o que é importante a gente trabalhar com a pessoa? É mais o falar, né? Ou mais o escrever. São as habilidades que você tem que produzir o idioma. Porque hoje em dia o brasileiro, né, pela internet, pela TV a cabo, está ouvindo muito, principalmente o inglês, né? Então o que a gente faz? A gente trabalha muito essa parte da pessoa falar. Porque não adianta você ter o conhecimento do idioma como se fosse algo que você analisa. Você tem que usar. Você tem que falar para você conseguir se sentir mais confortável. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que dentro de um ano você já consegue uma fluência. Agora, fluência também é difícil medir, porque você pode querer ter uma fluência para ir visitar a Disney, ou você passar num teste como o TOEFL ou o Cambridge. Então, existem níveis diferentes de fluência. Você quer participar de uma reunião em inglês, um conference call, ou você quer ir para a Disney. Então, dependendo do caso,
você consegue atingir seus objetivos mais rápidos ou não. Por isso que a gente é uma consultoria de idiomas, então você tem essa flexibilidade de adequar o plano de estudo para a necessidade que você tem, porque fala sério, hoje a gente não tem tempo para ficar perdendo não dá com the books on the table. Não dá. Tem alguém na linha? Ninguém na linha, mas Pri, a gente tem que ir embora. Eu adorei, passou muito rápido. Você promete voltar? Volto, pode deixar. Quem quiser entrar em contato lá com a Free Access para saber mais telefone de contato, por favor? 3402-5904. Muito obrigada, até a semana que vem. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Amanhã a gente volta com muito mais. Fiquem todos com Deus e até amanhã.